Uau! Não parem na vírgula. Pessoal, eu estava pregando os sinais de pontuação. Que tal? Eu tive essa sensação pela primeira vez. Eu pisava na cabeça do diabo no palco a semana passada, no culto das 9h30. Eu coloquei gelo no meu calcanhar entre as 9h30 e as 11h30. Eu pisei muito forte nele e ele me mordeu. Eu acho que meu calcanhar está machucado. A semana toda alguém me disse: bem-vindo aos 40, vai começar a sofrer todos os tipos de lesões estúpidas. Que maneira de machucar, hein? Pisando na cabeça do diabo pra glória de Deus. Fala sério, já me machuquei de todas as formas bobas, muito mais que essa. É hilário. É engraçado pra mim, eu acho que foi divertido. Eu costumava me machucar batendo nas paredes, nas coisas, quando eu tava bravo. Melhor incomodando o capeta. Tanto faz. A Bíblia diz que ele pode machucar o seu calcanhar, mas você esmagará a cabeça dele. É um versículo das Escrituras. E já estamos prontos para isso. Eu quero contar uma coisa que me aconteceu no verão passado. Eu tenho um amigo que mora em outro país, Ken Costa. Ele é original da África do Sul, mas agora mora em Londres, na Inglaterra. Viaja o mundo todo e vem sempre me visitar. Ele acabou de fazer 70 anos. Ele é um bom homem, escreveu um livro chamado José de Arimateia. Propaganda grátis para o meu amigo, porque ele me deu uma passagem bíblica que eu quero usar como base para minha mensagem. Não exatamente para pregar, mas embasar a mensagem. E então pensei em promover seu livro. Procurem por ele no Amazon, Ken Costa. José de Arimateia. Bom, na verdade quero dizer que quando ele vem me visitar, ele geralmente traz 3 ou 4 escrituras. E nós lemos juntos as escrituras. E fazemos anotações. Esse é o papel que ele trouxe para mim em julho, quando veio me visitar depois da minha pausa familiar de verão. E trouxe essas escrituras. Nos sentamos na varanda, olhamos as escrituras, e a primeira foi Êxodo 14:14. E lemos ela juntos. Ele disse: essa é a escritura errada. Então, continuamos e ele me deu Josué 3:4, Isaías 42:16. Então, Levítico era 26:10. Eu talvez não devia admitir isso, mas eu normalmente pulo Levítico dos planos de leitura da Bíblia. Às vezes vou para lá só para vencer minha falta de coragem. Mas olhamos a palavra e nós lemos juntos. Agora coloca na tela Levítico 26:10. O Senhor disse: vocês estarão comendo da última colheita, quando terão de se livrar dela, para dar espaço para a nova. Nós lemos isso juntos. Eu perguntei: o que isso significa? Ele disse: não sei. Então pus na minha Bíblia e algumas semanas atrás, ele caiu da minha Bíblia numa sexta-noite. E comecei a reler e mandei o texto para o bispo T.J. Jakes perguntando o que significa. Ele disse: uau, essa é ótima. Ele pregou sobre ela para mim. Foi muito bom, viu? Bom, a frase que eu quero usar e pôr de novo no telão diz: dê lugar para o novo. E o Senhor disse para eu falar para vocês hoje: deem lugar para o novo. Essa é a palavra do Senhor para alguém que está nesse auditório, um dos nossos campos. Isso, vamos ouvir a voz de Deus em todos os lugares, Lake Northern. Em todos os lugares. Em todos os lugares, até Matthews. Estamos expandindo até South Charlotte com o Evangelho de Jesus Cristo, muito além de Melbourne, na Flórida, University. Vocês não vão acreditar, até Raleigh, Carolina do Norte, está se juntando a nós. Eu tenho que admitir que eu não esperava de verdade, mas todos se uniram. Abram lugar para o novo, essa é a palavra para vocês, abram lugar para o novo. Sabem, agora eu estou me nutrindo de coisas velhas. Eu tenho cerca de 80 discos no meu escritório, na minha casa, e um toca-discos de vinil. Desses tipos de vinil, sabe? O fato de acordar e só poder ouvir 3 canções é preferível do que ter cada canção na história do universo no meu telefone ao alcance dos meus dedos. Por alguma razão, eu prefiro ouvir uma representação analógica com falhas da música do que uma recriação digital dela que cabe no meu bolso. Eu acho que é reconfortante quando alguma coisa que você tocava e identificava
antigo, sabe? Quando eu gostava de algo, me sentia atraído e era de algo novo. Mas agora eu gosto de coisas velhas. Bom, eu já disse, eu gosto do velho, eu gosto de músicas velhas. Eu gosto dos Smashing Pumpkins. Não preciso de nenhum material novo, não preciso de nada disso, eu gosto de coisas velhas. Os hinos que eu costumava cantar na igreja quando eu era garoto, agora são minha inspiração para escrever canções hoje, como um homem adulto. Então muitas coisas fazem um círculo na tua vida que antigamente não se completavam. Mas o desafio agora é se afiançar no velho e não excluir receber o novo. Quando compartilhei com vocês a semana passada, recebemos uma imagem de Pedro, que teve que lutar contra as tradições e costumes dos bem-intencionados crentes circuncisos. Para a gente é bem difícil nos agradar dessa comunidade, que eles estavam recebendo de Deus um sistema inteiramente novo para nos relacionar com Ele. Imagina que num momento tinham que expiar os seus pecados com o sangue de touros e cabras, e agora, em lugar de derramar sangue de um animal, devem confiar no sangue de Cristo. Isso era algo difícil de compreender quando se tinha uma coisa tangível, algo que se podia tocar. E agora eles têm que crer em algo pela fé. O paradigma da justificação, nós denominamos justificados pela fé, mas na verdade é justificados por graça através da fé. Vejam que não é quanta fé você possui que nos salva, é quanta graça Deus tem para nos salvar. Porque se trata de quanta fé a gente tem, eu estaria rumo ao céu no intervalo de 5 minutos e estaria destinado ao mesmo inferno de um serial killer nos próximos 5 minutos. Nem sempre eu tenho muita fé. Algumas vezes é alta, algumas vezes é baixa. Tudo depende se me encontram às 9 da manhã e eu tomei o meu café, ou se me acham depois de que um dos meus filhos disse algo desrespeitoso. Posso ter muita fé ou um pouquinho de fé. O ponto não é quanta fé eu tenho, senão em quem eu tenho fé. Os gritos podem ajudar a pregar um pouco hoje. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos através da fé, e não é de vocês, é um presente de Deus, não pelas obras, para que ninguém possa se vangloriar. E penso como o povo de Deus sempre tem se relacionado com Deus através de um pacto, baseado em obras, baseados em guardar a lei. Mas agora de pronto, na palavra que compartilhei a semana passada, não estão só aprendendo a se relacionar com Deus pela fé, que é o mais difícil do mundo, senão que o aceitem por fé. Falamos muito quando se trata de fé. Dizemos que estamos confiando no Senhor com todo o nosso coração, e não confiando em nosso próprio entendimento. Mas ainda assim se produz uma tensão, quando deveria confiar em Deus, quando deveria provar a mim mesmo. Essa tensão está realmente presente nas Escrituras. Os primórdios da igreja estiveram cheios desse tipo de tensão. Então, a comunidade do povo de Deus, ela está aprendendo a relacionar-se com Deus de uma forma inteiramente nova. Toque em alguém e diga: abra espaço para o novo. E justo quando se acostumavam ao paradigma da graça, aparecem os gentios, pessoas que supostamente tinham que ficar longe deles. E o armador do Novo Testamento, a superestrela do time Pedro, está saindo para comer com essas pessoas que eram contagiosos. Usei essa palavra por uma razão. Porque quando eu disse que eles não deveriam se relacionar com os gentios, vocês disseram: isso está errado. Sabem, é fácil reconhecer a verdade quando não estão imersos na tensão dela. Agora é fácil para a gente olhar para trás sobre alguns temas de segregação racial, dizer: por que no mundo? Mas quando se vive a tensão do momento, quando vivemos na tensão, pode-se perder de vista a verdade. E na tensão da igreja do Novo Testamento, não tem só graça contra obras, se não há essa ideia exclusiva de Deus abençoar só um grupo seleto de pessoas. Então agora sintam atenção comigo. Eles têm que conseguir imaginar como proteger o que tem sido recomendado e ao mesmo tempo não se prender demais a isso. Os pais podem entender isso bem. Como proteger os seus filhos sem pôr
sem pôr nossos filhos numa espécie de bolha, onde não estarão preparados para o mundo real? Na verdade, eu penso na Abby agora mesmo. Provavelmente ela vai ser bonita. Já é bonita, linda com 9 anos. Provavelmente será bonita aos 13 anos. Então vai conhecer um garoto de 13 anos que vai querer falar com ela sobre algumas coisas. Então como eu deixo que ela saia do seu quarto? Como confiar num garoto de 13 anos quando eu já tive a cidade? Como eu vou saber, sei lá? Mas uma coisa eu sei. Estão prontos? Eu vou dizer uma coisa que talvez queiram anotar, mas eu espero que não seja a última. Certo? A sua tolerância com atenção determina o seu potencial de crescimento. A sua tolerância com atenção determina o que eu disse? O seu potencial de crescimento. Não gostamos de tensão quando se trata de cristianismo. Deus disse, eu acredito. Isso resolve tudo. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Não importa se acredita ou não, Deus disse, pronto, resolvido. Pode fazer o que quiser com isso. Deus disse, está resolvido. Mas espera um momento, espera. Sentar-se com a atenção do que Deus realmente disse, oposto à tradição do que ouvimos que Deus disse, através do filtro da preferência pessoal e o preconceito. Esse é o presente da atenção. Se contratam um treinador como se chama a academia? Planet Fitness. Se contratam um treinador, nem sei se dá para fazer isso na Planet Fitness, mas se contratam um treinador numa academia, vai rolar em algum momento dele te ensinar sobre a importância da atenção do desenvolvimento muscular. Se contratam um treinador e ele não emprega a atenção do regime de treinamento, tem que demitir o treinador. Porque o tempo sob pressão é a fórmula para o crescimento. Ainda mais quando assistimos nossos filmes, amamos a atenção. Quando a gente se distrai assistindo televisão, com conteúdos cheios de ação no Netflix, desfrutamos da atenção. Eu não quero ver um filme sobre o dia bom de alguém. Eu quero ver um filme de alguém que caiu nas drogas e teve que brigar com toda uma quadrilha com as mãos vazias e que quase morreu na empreitada e que se divorciou e caiu na falência. Os fatos que fazem com que um programa de televisão seja bom são aqueles que tratamos de evitar nas nossas vidas. Então decidi começar o ano pedindo algo muito esquisito. Eu disse para Deus, incrementa a qualidade dos meus problemas. Senhor, eu quero problemas de maior complexidade para 2020. A razão pela qual eu fiz isso é que eu pedi nos anos anteriores que Ele tirasse os meus problemas. Mas essa oração foi inefetiva. Parece que Ele não se interessou nem um pouco na oração de tirar os meus problemas. De fato, pareceu que algumas das coisas que chegaram na minha vida em certo momento como um problema, algumas das coisas que chegaram na minha vida como oposição, foram as coisas que Deus usou para criar oportunidades, para que eu o conhecesse e o fizesse me conhecer. Então, o que é uma loucura? O que é uma loucura? Todos digam, que loucura! O que é uma loucura sobre Levítico 26:10 é que pode ser interpretado como uma bênção ou um inconveniente, pois as Escrituras dizem que se nós vivemos alinhados com Deus de acordo com o seu pacto, falamos do pacto antigo, o que era por obras. Lembre que eles condicionalmente tiveram que receber o favor de Deus por umas condutas na comunidade. Então, quando Moisés dá para eles todas as leis, eles tinham saído do Egito há bem pouco tempo. Eles constroem um tabernáculo, um espaço onde podem se encontrar com Deus. Ele disse no versículo 9, e vamos começar a ver isso: me voltarei para vocês, e os farei frutíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. É o pacto antigo. O pacto que foi estabelecido através da obediência e obras. E ainda era graça.
mas essa graça era medida pelo comportamento. Posso ensinar a Bíblia nesse culto de adoração particular? Então, logo ao chegar no versículo 10, ele diz: se vocês mantiverem a sua parte no pacto, então ainda estarão comendo da do outro ano quando terão de se livrar dela, para dar espaço para a nova. Estou muito feliz de não fazer parte desse contrato. Não mais. Eu realmente estou. Não quero que Deus me dê o que eu mereço. Eu não quero que Deus seja justo comigo. Não quero que Deus se relacione comigo baseado em quanto eu orei na semana passada. Eu não quero isso. Não quero que Ele me trate de acordo com o que eu mereço pelo estilo de vida. E então entendemos, a maioria de nós nesta igreja entendemos que se trata do antigo pacto, mas é a mesma comunidade. Eles têm progredido desde a circunstância de estarem vagando pelo deserto até chegarmos a Atos 11, agora se convertendo numa igreja. E agora nessa preparação quero voltar a Atos capítulo 10. Quero ler a história novamente como falamos a semana passada, a história completa. Nunca se sabe realmente a história inteira. Por isso tem que seguir vivendo. Por isso tem que continuar orando. Deve seguir acreditando. Deve seguir confiando. Deve seguir se movimentando. Porque não sabemos a história completa. Não podem matar suas crianças. Vão crescer, pagar sua aposentadoria e assim por diante. Vocês não sabem toda a história. Por isso não devem julgar as coisas tão depressa. Vão perceber isso nas escrituras bem aqui. No meio de uma grande tensão, uma grande verdade foi mostrada. Abram espaço para o novo. O versículo 1 diz: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. O evangelho está se expandindo. Se expandindo. Acho que podiam dizer, a graça se tornou um viral. Está fora de controle. Não podem detê-la, ela está por todas as partes. Não gostaram disso porque estão na tensão de tentar proteger o antigo. E quando está protegendo o antigo, o novo parece uma ameaça. Uma vez eu perguntei para o meu pai: você está me ameaçando? Ele disse algo que com certeza você já ouviu. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Eu pensei, uau, ele já teve 6 anos, mas eu entendi. Beleza, não farei mais perguntas. Não é uma ameaça, é uma promessa, meu pai disse. Não é uma ameaça, é uma bênção. Ele se sentiu ameaçado pela bênção, porque eles não a reconheceram, porque não os lembrou das coisas que estavam acostumados na sua rotina religiosa. Se sentem ameaçados por suas próprias bênçãos? Vamos, Riley, eles se acostumam a isso. Eu sei que todos vocês amam a palavra de Deus, Riley. Eles estão abençoados. A igreja está crescendo, está exatamente o que eles querem. E algumas vezes Deus pode dar exatamente o que eles querem. Mas tem essa tensão que produz crescimento. E é muito desconfortável. No cristianismo não gostamos de tensão. Me arrebata, Jesus, me tira daqui. Bom, por enquanto precisamos pagar os impostos, trocar o óleo e essas coisas, se por acaso Ele não nos tira daqui. Temos que aprender a trazer Deus dentro de nós. Então, a mensagem vai para os gentios. Eles não são o povo judeu, são gentios simplesmente. Todos nós que não temos a ascendência judaica somos como essa gente. Não queriam deixá-los entrar na igreja. Então, a próxima vez que não quiser deixar alguém entrar na igreja, porque tem alguma coisa que te ofende, se lembre que se for assim, nós também não estaríamos aqui hoje. Então os crentes circuncisos o criticaram, e foi uma crítica nascida da ignorância. E disseram: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E começando desde o início, Pedro contou a história toda. E disse a eles: eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão.
eu vi uma coisa parecida com um grande lençol que descia do céu, suspenso por 4 pontas. E ele descia até onde eu me encontrava. E eu vi uma coisa que descia do céu e ela chegou até onde eu me encontrava. Quando li isso, o Senhor me disse: pensei em trazê-lo para vocês. Quando você mesmo se posiciona de acordo com a paz e o propósito de Deus, e quando estamos presentes numa situação onde Ele nos colocou, Deus diz: o resto das coisas que as pessoas perseguem, eu vou dar para você. Se querem participar dessa palavra, digam: Deus vai trazer para mim. Vamos, diga para o seu amigo: eu não tenho que perseguir nada, me estressar por isso, me matar para conseguir violar minha moral ou minha ética. Deus vai trazer para mim. Esse é o pacto da graça. Ouçam isso. Eu tentei chegar a Deus e não consegui. Então Ele rasgou, abriu o céu e desceu de lá para entrar em mim, de maneira que os justos requerimentos da lei sejam cumpridos completamente em nós. Não posso alcançar a santidade, mas Deus vai trazê-la para mim. O céu vai vir até minha casa, o céu vai vir até a minha mente, a paz vai chegar no meu casamento. Deus vai trazer para mim. Eu quero dar uma pausa no meu sermão por 1 minuto para abalar a Deus com a minha fé. Ele vai trazer para mim. Ele tem o que vocês precisam. Deus vai trazer para mim. Deus vai trazer para mim. Quando louvo, descem as bênçãos. Deus vai trazer para mim. Não tenho que suplicar. Deus vai trazer. Pedro não estava procurando uma visão para a sua vida. Deus a trouxe para ele. A única coisa que Pedro fez foi ir a Jope. Podemos falar sobre Jope por 1 minuto? Jope. Todos digam Jope. Pensei em chamar essa mensagem de a Joportunidade da sua vida, mas achei ridículo. Apaguem isso bem rápido, podem guardar. Não é um bom título para a mensagem. Me causou estranheza quando ele esteve em Jope. Pensei, Jope. Jope. Bom, é uma cidade de apoio, eu sei disso, mas tem madeira. A madeira usada para construir o Templo de Salomão, eu acho que trouxeram a madeira do Líbano para saltar os focos da costa mediterrânea. Eles guardaram a madeira de lá para construir o templo. Ou talvez Jope era um lugar onde Deus toma a matéria-prima. Jope, ele não é dali. Jope. Por que Pedro diz mais de uma vez que esteve em Jope? Vamos a Atos 10, versículo 11. Ele disse mais de uma vez. Porque, lembre-se, Pedro se meteu em encrencas. Ele não teve que buscar problemas. Os problemas chegaram até ele. Gritamos com força 1 minuto, hein? Simplesmente matamos a vibração. Eu acho que matamos ela. Pedro não buscava controvérsias, não procurava nenhum conflito, não buscava problemas. Ele chegou a Jope porque tinha uma senhora na igreja de Jope que era muito importante para os crentes de lá. Pedro estava em Lida, tirando as pessoas da morte. Vocês sabem, apenas coisas que a gente faz. E quando ele estava no meio desse louco reavivamento em Lida, que ficava ali perto de Jope, uma incrível irmã voluntária morreu. Seu nome era Dorcas. Seu nome em grego era Dorcas, também conhecida como Tabita. Então os crentes perguntaram a Pedro se podia consolá-los. Então ele foi até lá e viu como ela era importante para todos em Jope. E começou a ver toda a roupa que ela costurava para as viúvas. Tinha um ministério para os pobres, se importava com as pessoas. Servia na equipe de provisões, se ocupava com as pessoas. Trabalhava na produção, era tipo Halley Dorcas. Entenderam, né?
Eles não queriam perder a Dorcas. E Pedro, meio entediado, já sabem, ele era um homem de ação, decidiu trazê-la. Seria legal fazer uma contagem de tudo que ela fez. Mas todos sairiam. Vamos ler esse texto rapidamente. Sei que falei de Atos 10, mas vamos voltar ao 9 rapidamente. Não vou contar toda a história. Sabemos o que aconteceu quando ele chegou em Jope, mas não como. Isso é importante. Ele foi a Jope para visitar Dorcas. Coloca o 9:40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Ela tinha sido lavada e colocada no quarto de cima como um lugar comemorativo. Depois se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Pedro disse: podemos ter um funeral ou uma ressurreição? Pedro era atrevido. Ele fez como Jesus fez uma vez. Jesus fez exatamente o mesmo com uma pequena garota. Aquela criança estava morta e Jesus pediu para que todos saíssem do quarto. Porque ele sabia que se as pessoas ficassem no quarto, as dúvidas deles fariam impossível que a fé faça o que a fé pode fazer quando ela não é impedida pelas dúvidas. Qual é o título da mensagem? Abra um espaço para o novo. Quando Jesus fez com que todos saíssem, ele disse algo em aramaico, Talita cum, que é pequena menina, levante-se. Pequena menina, levante-se. Agora Pedro imita o mestre. Fez com que todos saíssem do quarto, virou para a mulher e disse, Tabita, levante-se. É quase como Talita, só uma letra diferente. Pedro pensou o seguinte, ele fazia, se Jesus o fez, e se o seu Espírito está em mim, cheguei a uma mensagem para alguém, abra espaço para a ressurreição. Abra um espaço para as coisas das suas vidas. Coisas que já estavam prontas para enterrar, para respirar novamente. Tabita, levante-se. E ela fez isso. Abriu os olhos, vendo Pedro, se sentou. Bom, eu acho que ela se sentou. Pedro ficou em Jope por um tempo. Todos ficaram felizes? Ele era muito popular em Jope. Pedro podia se candidatar como prefeito de Jope. Ele demonstrou um grande poder em Jope. Jope é um lugar onde não se espera que aconteça o extraordinário, mas aconteceu. Jope é como um trabalho. Job. Trampo. Ele só estava fazendo o seu serviço, foi de visita e o milagre aconteceu, foi pregar e o milagre aconteceu, ele foi lá para vê-los, para dar consolo, fazer o seu trabalho e o milagre aconteceu. Jope. O lugar onde Deus conserta as coisas. Jope, por que ele esteve em Jope? Jope só familiar? Quem mais esteve em Jope na Bíblia? Eu estava tentando lembrar. Eu estava falando com os estagiários no final de semana. Coloquei um mapa para eles. A gente curtiu muito com isso. Eu perguntei para eles quem mais esteve em Jope. Eles pensaram em cada personagem da Bíblia. Zaqueu, Bartolomeu, Lucas, Mateus, João. Eu disse não. Alguém da Bíblia, eu vou dar uma mão para vocês. Tem a ver com peixe. Rima com coroa. Não sabem quem foi a Jope? Mas ouçam o que ele fez em Jope, estão prontos? Jonas 1:3 disse, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que estava destinado ao porto. Deus chamou ele para Nínive. Mas ele resistiu. Ele resistiu ir para Nínive, porque não eram as pessoas que ele esperava que Deus abençoasse. Ele resistiu porque não entendia. Ele resistiu diante do que não podia contextualizar. Ele resistiu porque não tinha referências. Ele desceu a Jope e subiu em um barco para escapar do Senhor. Existem duas situações contrastantes que eu quero fazer uma pergunta. O que você faria em Jope? Você faria como Pedro? Ao chegar em Jope, Deus deu a ele uma oportunidade dizendo, Pedro,
Eu quero que você abra espaço para algo novo. Quero que acredite que posso romper a barreira na tua vida. Quero que acredite que eu estou para fazer algo em tua mente que não pode conceber. Você vai ser como Pedro, que deixou fluir? Ou vai ser como Jonas, que não quis evoluir? Pedro foi a Jope. Enquanto estava em Jope orando, viu algo assombroso que ele não esperava. Ele olhou e viu um lençol com 4 cantos. 4 cantos que representam os 4 cantos da terra. Deus disse: estou para romper suas barreiras. Estou para romper sua incredulidade. Viram, se querem trazer espaço para o novo, tem que fazer uma venda de garagem ou algo parecido, por tudo à venda. Não se trata de ter espaço no armário. Não se trata de esvaziar o armário. Se trata da transformação da sua mente. Você tem espaço para o novo na sua mente? Porque eles não. Pedro não. Quando Deus mostrou a Pedro o que estava por fazer, do modo que sempre acontece, Deus nos indica algo que comparamos com o nosso momento prévio de referência. E então começamos a consultar nossos recursos, enquanto Deus quer trazer novas relações. Veja bem, se você não está pronto para novas pessoas na sua vida, vão atrair os mesmos padrões que tinham na antiga relação as suas novas relações. E literalmente vamos manter afastadas as novas pessoas que Deus quer nos enviar por estarmos presos às feridas da relação que deixamos. Eu sinto o Espírito rompendo barreiras agora mesmo enquanto eu prego. O que essa mensagem tem a ver comigo? Eu não vou subir num avião e pregar para alguém em algum lugar como Pedro fez. Não precisa disso. Tudo que a gente tem que fazer é se atrever a crer. Porque Deus está fazendo espaço novo na tua vida, agora mesmo. Inclusive algumas vezes quando foi doloroso para mim, e pensava que estava perdendo as coisas na minha vida, não estava perdendo nada. Deus estava removendo. E isso é para quem? É bom saber, provavelmente para perto de 20 pessoas. Não perderam nada. Deus os removeu. Ele disse: vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior, quando terão que se livrar dela. Que alguém grite: tire isso, Deus! Qualquer coisa que esteja trancando o meu caminho de ser quem eu preciso ser nessa temporada. Tira do meu coração, tira também da minha mente, tira dos meus hábitos. Pode eliminar, Deus. Eu não quero, eu quero o que você tem. Então não se pode receber os novos milagres com uma velha mentalidade. Abra um espaço para o novo. Trata-se de esvaziar a si mesmo, de ser realmente humilde, de perguntar a Deus o que quer que eu faça na minha Jope. Ou pode fugir sempre e resistir. E pode seguir lembrando quando as crianças eram lindas. Elas já têm 43 anos, elas deixaram de ser lindas há bastante tempo. E a igreja estava tentando descobrir como proteger os que amamos, enquanto abraçamos o que é novo. Não sei, eu acho que tem pelo menos 3 lições nesse texto. Tem 1 minuto? Abra um espaço para o novo. Número 1, Deus disse: não limitem a si mesmos pelas etiquetas. Primeiro que Deus disse a Pedro, Ele disse: você tem suas lindas e ordenadas categorias. Porque quando o lençol desceu, Pedro viu todo tipo de animais. Nós devemos saber que nessa cultura respeitavam as visões. Não se tratava de como pensar das alucinações de Pedro, sabe? Como as pessoas hoje são esquisitas e falam: bom, o Senhor me mostrou nós dois andando na praia. Isso aí, mano, tem que convidar ela para sair. Misturam tudo nessa rara espiritualidade. Então Pedro realmente viu algo, mas se lembre que algumas vezes há uma tensão entre o que pensamos, que Deus nos mostrou, essa tensão, mas essa tensão é um presente porque é ali que acontece o crescimento.
É como aquele pensei que estaria casado com ela pelo resto da minha vida, mas não foi assim. Agora não estamos mais. E isso é doloroso. Mas o que você faz com isso se torna o seu jope, o que você determina se vai fugir do propósito de Deus para o seu futuro ou se vai adiante, isso é jope. E a palavra que Deus me deu foi: não se limite pondo rótulos. O primeiro que ele disse a Pedro foi, ele disse no versículo 6, Atos 11, eu olhei para dentro e notei que haviam quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e pássaros. E logo depois de ver os porcos no lençol, disse, tentei pegar vocês. Logo ouvi a voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Quando li isso pensei, Deus estava tentando que Pedro saísse à caça, não? Mas não se tratava de animais. Ele estava para mandar a Cornélio, a quem Pedro considerava um gentio impuro. Então ele estava mandando uma mensagem que não se tratava de bacon. Se tratava de barreiras mentais. Então quando ele disse, Pedro, levante-se, mate e coma, não se tratava de que Deus queria que Pedro matasse um porco. Senão que ele estava tentando matar as categorias de Pedro. Nesse momento em sua vida, Deus está tentando matar as suas categorias. Ele vai se valer de gente que você não gostava para te fazer crescer e amadurecer. Esses dias uma pessoa compartilhou um versículo da Bíblia com um dos meus filhos. Ele saiu da igreja há uns anos. Ele não gostava de mim quando foi embora. Mas quando compartilhou um versículo com o meu filho, eu disse, Deus, não me importo com quem ensine a ele as escrituras. Eu tomaria um copo de água fria no inferno de qualquer um que me der, não importa quem for. Use quem quiser usar, Deus. Faça o que quiser fazer. Mate minhas categorias. De fato, ao dizer que todas as coisas funcionam juntas para o bem, é o que queremos dizer quando citamos Romanos 8:28 fora do contexto, porque Romanos 8:28 está conectado, unido incidentalmente com Romanos 8:29, que diz que de acordo com o seu propósito, o que quer dizer para o nosso bem que vão se cumprir seus propósitos, não nossas preferências. Então podem gritar agora mesmo. O que se quer dizer é que não posso categorizar. Essa é função de Deus. É função de Deus saber o que é melhor para mim. É função de Deus saber o que é preciso acontecer. É função de Deus saber quais são as experiências que eu preciso. Então Deus disse, deixe de se limitar com as etiquetas. Etiquetas. Etiquetas que podem servir um grupo de pessoas. Pensem no que disse o Senhor quando ele disse, levante-se Pedro, mate e coma. Pedro disse, com certeza não, Senhor. Nada impuro e sujo jamais entrou na minha boca. Agora ouçam o que diz no versículo 9. Essas são suas categorias, não as minhas. A voz falou do céu pela uma segunda vez, dizendo, não chame de impuro o que Deus tem purificado. Para de limitar a Deus com as suas etiquetas. A maioria das pessoas que vivem em Charlotte não nasceram em Charlotte. Então chegam aqui e falam, eu gosto do povo do sul. Bom, estão grudadas com a gente por esse tempo. Então não critiquem as pessoas com quem você deve conviver. Mas isso também pode se dizer de qualquer grupo de pessoas. Os do norte, os do sul, ou de qualquer coisa, esse é o problema. Todos somos preconceituosos, deixamos de perceber isso há muito tempo. Dizemos, não sou preconceituoso, não sou, mas pré-julgamos, fazemos o tempo todo. Eu faço o tempo todo. Pensamos que sabemos o que é bom e o que não é bom o tempo todo. A gente até pensa quem é santo e quem não é santo apenas pela roupa. Sabe, sobre as pessoas, achamos que sabemos quem é importante e quem não é e nem imaginamos. Nem imaginamos e logo comparamos nossas oportunidades com as deles só para saber quem pode ser importante. Mas Pedro estava em Jope fazendo algo que estava fora do radar, quando Deus o guiou até a casa de Cornélio para pregar o evangelho aos gentios. Então reafirmo que não devem limitar suas vidas por etiquetas. Não limitem o agir de Deus por vocês por etiquetas. Alguém disse, vocês solteiros dizem primeiro que nada estou salvo. Santificado. Então eu sou solteiro. Mas não ponha isso como minha primeira etiqueta, Deus tem muito mais para mim. Tantas que eu jamais poderia ao menos imaginar. Então, por favor, não me limitem, pregador, pastor, Steven Fortig. Sou eu. Um cara uma vez me disse, você é um pregador que tem se tornado mais pentecostal nesses dias.
Só queria dizer que agora eu grito mais. A única razão que eu grito mais agora do que eu costumava fazer é porque quando a igreja era pequena, eu precisava das pessoas e não queria assustá-las. Agora temos o suficiente. Se alguns deixarem a igreja, outros poucos virão. Eu posso gritar tanto que eu quiser, eu posso pregar da forma que eu sentir. Não teologicamente, nem com estilo. Então, não seja limitador por etiquetas. Eu sou branco, mas eu não sou só branco. Eu sou negro, mas não sou apenas negro. Por favor, então não me pré-julguem, baseados em coisas que eu não tenho controle. Eu quero que vocês conheçam o meu caráter. Eu quero que vocês conheçam o Deus em mim, ao invés de ficarem me rotulando. Então não me julguem, não. Perguntem ao Lil Nas X. Pergunte sobre os rótulos. É country, é rap. Eu vou contar pra vocês. É 1 bilhão de transmissões. É Grammy. É $1 multimilhão envolvidos. Você pode me tirar daqui e me levar pro banco agora. E Deus quer fazer algo maior, mas nós limitamos por etiquetas. E limitamos os outros também. Quem pode ou não pode nos rotular, quem Deus pode ou não pode usar na sua vida, Deus pode usar quem Ele quiser na sua vida. Bem, eles estão me insultando. Eles estão mesmo ou estão sendo usados por Deus para te instruir? Eu não me sinto bem com isso. Então não se limitem a etiquetas. Número 2, não sejam leais a uma mentira. Eu não tenho tempo para mostrar, mas o texto em Atos termina com Pedro e o conselho de lá, o conselho dos diáconos chamaram... Para mim é como um flashback de uma reunião batista. Quando o chamaram no final, para o final, eu disse isso no domingo, mas não disse no sábado, na semana passada. Isso começou com um protesto, acabou em louvor. Quando Pedro entrou, eles estavam protestando como sempre fazemos quando Deus está fazendo algo em nossa vida. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Agora, todos que estão aqui pela primeira vez vão ouvir algo quando eu prego. Pessoas vão deixar os seus empregos depois desse casamento. Pessoas vão deixar os seus casamentos depois dessa mensagem. Pessoas vão deixar o seu emprego e o seu casamento depois dessa mensagem porque entenderam a mensagem. Porque eu quero dizer que há espaço para o novo em você. Então você não tem que descobrir depois de mudar para 5 cidades diferentes, fugindo de você mesmo. Às vezes o ambiente não é o problema. E o que fazemos a maioria das vezes é que seguramos tão fortemente a uma mentira porque é familiar. Porque vamos perder o que Deus está trazendo para nós por fé. Porque não gostamos de como sentimos. Não seja leal a uma mentira. A minha terceira não se atrase. Uma coisa que o Espírito disse a Pedro, que eu quero dizer a vocês, através do poder do Espírito Santo hoje. Isso, vocês entenderam aí no fundo, eles anteciparam o meu versículo. Eu amo vocês. Atos 11:12 diz que o Espírito disse a mim para eu ir com eles e não me preocupar. Não se atrase. Porque se você se agarrar ao que é velho, a forma que você pensava, o que você queria, como era, pode perder o milagre de hoje. Tentando se agarrar nas bênçãos de ontem. O que há de velho em mim que está me impedindo de receber? O que é novo para agora, o que... Eu não quero dizer que não dou valor para as coisas velhas, tradições, experiências. Essa não é minha mensagem. Mas a Escritura diz em Levítico 26:10 que você ainda estará comendo a colheita antiga. Isso é o velho. Você tem que descartar o velho para dar espaço para o novo. Não quer dizer que o velho é ruim, mas é porque o novo chegou. Uma nova aliança, um novo dia, uma nova estação. Alguns de vocês estão realmente desestabilizados na vida nesse momento. Todos passamos por essas estações que realmente testam a nossa fé. E nesses momentos Deus nos dá essas tensões para ver o que nós faremos em Jope.
Correr de Deus ou correr para Deus? Se é onde você está hoje, em Jope, quero dizer psicologicamente falando, obviamente, e não geograficamente, de maneira espiritual e emocional, é claro. Tentando descobrir o que Deus está fazendo em minha vida. Eu nunca vi isso antes, eu nunca senti isso antes. Nunca estive assim antes dos meus 40. Me pergunto o que você fará em Jope. Mas o engraçado é que Deus raramente confere a nossa agenda para ver se é conveniente para nós. De fato, o Levítico diz da forma que estavam dando todas as instruções para louvor e para aliança. Para estabelecer a comunidade, como lidar com a doença e pobreza. E como lidar com as divindades para ser um povo que estava ajustando e aclamando para saírem do Egito, da escravidão e irem para um novo lugar. Antes mesmo de prometer, Deus disse a eles: vocês ainda estarão comendo a colheita antiga do ano passado. Se desfaçam da velha para criar um lugar para o novo. É assim que funciona. Você ainda está se acostumando a isso. E aqui vem algo novo em você. Tem que se acostumar a lidar de várias formas com seus milagres. Tem que aprender a lidar de várias formas com seus milagres. Tem que aprender a se mover entre as coisas novas e confiar em Deus. Seguir doando, seguir andando, continuar confiando, continuar crendo pela fé. Ou senão você mesmo estará perdendo as oportunidades hoje, porque está apegado demais nas bênçãos de ontem. Me pergunto que tipo de mentalidade Deus está criando em mim. Nesta estação eu quero saber. Me pergunto que barreiras serão rompidas por Deus em sua vida, eu quero saber. Ele diz que vocês estarão comendo da velha colheita e terão que se desfazer para dar lugar para a nova. Assim também é o arrependimento. É uma mudança de mente. É dar lugar ao novo. Nova forma de pensar. Você está fazendo da velha. Ainda manipulando, forçando, nos irritando. Essa é a velha forma. Não é como fazemos hoje. Pois se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. O velho se passou, tudo é novo. Existe uma nova forma de fazer isso. Nova forma de viver. Nova maneira de amar. Nova forma de servir. Nova maneira que parece estar de cabeça para baixo, mas está no lugar certo. Deus disse: se você der lugar para o novo, vocês estarão comendo da velha colheita e terão que se desfazer. Pai, te agradeço pela palavra de hoje. O poder da palavra, a precisão dela. Você é tão pontual. Eu confio em Ti. Confio em Ti que não voltará vazia. O que o Senhor falou nesse lugar hoje não é apenas sobre Pedro. Isso não é uma aula de história. Ou talvez uma aula de agricultura. Essa é uma palavra do céu para a vida de alguém. Criem espaço para o novo. Oro pelo seu povo, Senhor. Para aqueles que estão presos no passado, que precisam se esvaziar, para dar lugar ao novo, talvez durante toda a vida. Pensaram que precisavam conseguir a aceitação. Então eles estão parados no tempo, pensando que o Senhor também está. Oro pela graça de hoje. Abra o caminho para dar espaço ao novo. Te agradeço, Pai, porque hoje os sofismas em nossas mentes foram quebrados pelo poder do Espírito de Deus. Pensávamos que tínhamos que fugir para tantas coisas para nos atender. Essa é a velha forma de pensar, essa é a velha forma de viver, essa é a velha maneira de lidar. Mas hoje estamos na sua presença para abrir espaço para o novo. Agradecemos que você está fazendo algo em nossas vidas agora. Nós nunca saberemos realmente o poder desse momento até que termine. Nós jamais entenderemos todo o motivo desse período até sermos os próximos. Mas eu peço que o Senhor nos conceda o dom da fé para podermos agradecer pelo que está por vir. Que todos se levantem, ninguém se mova. Se Deus te trouxe aqui hoje, você tem se apegado ao antigo. Talvez seja uma ofensa ou um remorso. Mas pode ser um padrão de hábitos ou apenas uma forma com que está acostumado. Deus sabe que eu tenho muitos. E você quer se libertar disso agora mesmo.
Na presença do Senhor, te convido a levantar suas mãos como se estivesse liberando de algo agora. Apenas mantenha suas mãos, as mãos para o alto. Porque eu não quero perder Deus. Não quero perder o que você tem para mim. Não quero perder o que tem para nós, porque nós temos medo. Porque achávamos que éramos mais espertos que você. Você é o oleiro, nós somos o barro. Pedimos que o Senhor nos molde, nos preencha, nos faça. Ó Senhor, toque cada coração, cada mente. Levante o fardo, quebre a barreira. Tudo que pensam que o Senhor não pode fazer, faça. Mostra a eles que tipo de Deus você é. Mostra que pode ressuscitar mortos. Mostra a eles que você pode matar categorias e abrir caminhos. E faz coisas que a mente humana não pode superar ou imaginar. Faça isso em nossas vidas, Deus, através dos nossos filhos. Faça em nossa geração, faça em nosso mundo, faça em nossa igreja. Faça nesse movimento. Crie em nós um coração limpo. Abra espaço para o novo. Nós abandonamos o que era. Nós deixamos o que pensávamos. Estamos abraçados aos seus sonhos, porque os seus sonhos são mais altos que os nossos. E os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Viemos aqui neste lugar hoje, como seu tabernáculo, para criar espaço em nossos corações para você. Senhor, se há alguém aqui hoje que precisa de um novo começo, que precisa ser salvo, que tem que ser trazido para a família de Deus, agora mesmo, nesse momento, você pode tocar o coração e levá-lo à fé em Jesus Cristo, para que possam ser salvos e perdoados e libertos. Agora em todos os nossos locais eu vou fazer um convite. Porque se há alguém que queira receber a graça de Jesus Cristo na sua vida, quer dizer a Deus: estou entregando minha vida a você e abraçando sua vida e o seu plano para mim. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos e não pelas obras. Ninguém pode se gabar disso. É o dom de Deus. Então, para todos que desejam receber esse dom, a Bíblia diz que estávamos mortos no pecado e Cristo morreu por nós. Ele não só morreu para sermos boas pessoas, Ele morreu para nos dar vida. Morreu para nos dar um novo começo e para nos tornar completamente novos. Então agora é o seu dia. Você sentiu Deus falando com você enquanto eu pregava? Você sentiu Deus chamando você para casa e está pronto para abrir espaço para o novo em sua vida? Quero que você repita essa oração depois de mim. Oramos juntos como uma família da igreja. Repita comigo. Pai Celestial, hoje é o meu dia. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E hoje eu faço de Jesus o Senhor da minha vida. Eu acredito que Ele morreu para que eu fosse perdoado, e Ele ressuscitou para me dar a vida. Eu recebo essa nova vida. Esse é o meu novo começo. Eu sou um filho de Deus. Na contagem até 3, levante sua mão se você orou. 1, 2, 3, levante, levante. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos celebrar a nova vida. Vamos comemorar novos começos. Vamos celebrar novas histórias. Vamos, igreja! Obrigado por assistir o Elevation Church no canal do YouTube. Não pare por aí, se junte à família E, nossa família Extension Online, e veja ao vivo todos os domingos. Se inscreva nesse canal para não perder um único vídeo ou transmissão ao vivo. Compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doar Agora, para ajudar a continuar alcançando pessoas no mundo através de Jesus. Valeu por assistir. Deus te abençoe.